Olá! Está começando mais um Papo de Mulher. E hoje não podia ser diferente. O programa está pra lá de bom. Estamos aqui com o conceituado, renomado cirurgião plástico Dr. Alcide Góes. Ele vai falar para nós sobre os pós e os contras da cirurgia plástica, se devemos ou não fazer a cirurgia plástica. Estamos também com o Tiago Araújo, psicólogo, que vai falar para nós por que a autoimagem está tão valorizada. Por que esse culto ao corpo? Será que a hipnose e a regressão pode melhorar a autoestima? Temos também Mônica Romero. Ela vai dar dica para nós sobre como tratar dos cabelos em casa. E você não saia daí, que o Papo de Mulher está só começando. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com o Dr. Alcide Góes, que vai falar para nós sobre cirurgia plástica. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite e estou aqui para responder as dúvidas e também para facilitar o acesso dos telespectadores à cirurgia plástica. Vamos começar com a pergunta clássica. O que é cirurgia plástica? Bom, cirurgia plástica é uma gama de procedimentos que existem de forma estética ou de forma reparadora, que tem para ou repor algum órgão ou deixá-lo mais bonito. Então tem vários os procedimentos que podem ser feitos na cirurgia plástica. Ô, doutor, quais os primeiros passos antes de fazer a cirurgia plástica? Bom, primeiramente ver se o médico realmente é um cirurgião plástico. Tem vários sites, tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver se o médico é um médico credenciado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aí procurando o profissional, tendo informações de alguns amigos ou algum parente que fez uma cirurgia plástica, para saber informações de profissional, além do portal Plástica Aracaju, que também tem os cirurgiões plásticos que são credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E um clínico geral, ele está autorizado a fazer uma cirurgia plástica, por mais simples que seja? Bom, teoricamente, todo profissional que se forma na área de medicina pode fazer qualquer procedimento. Mas um dado muito importante que foi realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 80% das complicações em cirurgias plásticas foram realizadas por profissionais que não cirurgiões plásticos. Então foi feito um dado do CRM de São Paulo que os processos que existiam contra a cirurgia plástica, 80% dos procedimentos não foram realizados por cirurgiões plásticos. Por isso que eu digo que é muito importante que procure um cirurgião plástico, veja se ele realmente é credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para estar tendo uma segurança maior. É porque tem todo o preparativo, né? Os exames são solicitados. Primeiro é feita uma consulta com o cirurgião para depois realizar a plástica. Como é que é feito esse trâmite? Normalmente vai ter uma consulta com o cirurgião para poder ver a queixa do paciente, ver o que é que ele deseja, ver se realmente tem a indicação da cirurgia plástica, que algumas vezes o paciente está querendo fazer alguma mudança muito radical que não condiz com um problema físico e às vezes com um problema psicológico. Então a gente tem que também ver, avaliar e às vezes pedir a avaliação de algum profissional para poder ver se realmente tem a indicação de fazer essa cirurgia plástica. Tendo a indicação de fazer a cirurgia plástica, o profissional vai solicitar os exames necessários que o paciente vai retornar para ver se está tudo ok e se pode fazer a cirurgia plástica. As pessoas às vezes confundem, né? A cirurgia plástica, a reparadora e a cirurgia simplesmente para emagrecer. Acontece isso com o senhor? O senhor já foi procurado por alguém que quero emagrecer, quero fazer lipoescultura, quero fazer reduzir a mama, fazer algum tipo assim, simplesmente para emagrecer?
Tem a cirurgia plástica reparadora e tem a cirurgia plástica estética. Cirurgia plástica exclusivamente para emagrecer, hoje em dia está cada vez mais sendo em desuso. Na verdade, no caso a lipoaspiração, por exemplo, é quando a pessoa tem uma gordura localizada e que tem que fazer aquela lipoaspiração para tirar aquela gordurinha que não sai daquele local. Assim, cirurgias para fazer um grande emagrecimento, para poder fazer grandes lipos, hoje em dia cada vez mais estão em desuso. É isso, eu estava lendo e vi, eu não sei se foi agora a mudança ou se foi antes, né? O método que era usado para a lipoaspiração era um método bastante evasivo, né? E hoje tem outro método, mudou alguma coisa? O que mudou foi que foi feito um estudo pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o percentual de gordura que a pessoa pode retirar do corpo com segurança é em torno de 7% do peso da pessoa. Então, foi feitos vários estudos e disse que até esse limite é um nível seguro para ser feita uma lipoaspiração. Mas podendo chegar até os 10%. Passando de 10% já se torna uma lipoaspiração muito perigosa, porque você junto com a gordura pode perder sangue, outros líquidos, e aí torna uma coisa mais agressiva realmente. Mas assim, foi feito os trabalhos que esse percentual foi o dito que de seguro, 7% do peso da pessoa. Vocês fiquem à vontade, vocês estão querendo perguntar? Eu tenho uma pergunta a fazer, na realidade eu não sei se é duas. Me diga uma coisa, doutor, existe um pré-operatório para quem tem tendência a ter queloide? E existe algum tipo de tratamento para quem tem já queloide? Bom, não existe exame para a pessoa que tem queloide. Não tem nada que faça de exame pré-operatório e diga a pessoa tem queloide. Normalmente a gente avalia cicatrizes que a pessoa tem, né? E avalia e vê se a pessoa tem uma tendência a ter queloide ou não. A pessoa tendo tendência a ter queloide ou tendo queloide em outras regiões, a gente já faz uma cirurgia, já faz um tratamento já no intraoperatório, às vezes com infiltração de corticoide. No pós-operatório temos a beta-terapia, que é tipo uma radiação de menor intensidade, que também é um dos tratamentos para queloide. Além dos cremes, fita de silicone, tem vários dos tratamentos para queloide. Só que assim, nenhum dos tratamentos tem garantia de 100% de resolução. Então, a pessoa mesmo fazendo os tratamentos pode desenvolver o queloide. E depois, se acontecer, né, ter a queloide, ela pode fazer outra cirurgia corretiva e eliminar de uma vez? Pode fazer uma nova tentativa com outra cirurgia para poder corrigir essa cicatriz. Ok. Doutor, eu queria saber assim, tem aquelas gordurinhas aqui atrás das costas que são muito difíceis de tirar na academia. Então, tipo, a gente com 16, 17 anos, a gente pode fazer a operação ou é muito precoce? Veja só, não existe uma idade assim, preconizada para fazer uma lipoaspiração, no caso. Tudo depende do bom senso. Se a pessoa tem um desenvolvimento já, uma formação boa, se tem uma alimentação regrada, se faz alguma atividade física e tem essa gordurinha localizada, com a autorização dos pais, pode ser feita essa lipoaspiração com 16 anos. Mas o mais comum, o mais corriqueiro é acima dos 18 anos. Certo. Porque o que acontece é que muitas pessoas abaixo dos 18 anos não têm uma maturidade em relação a controlar com a dieta, alguma coisa desse tipo, então volta a ter essa gordura localizada. Apesar de que muita gente com mais de 18 anos também pode não ter a consciência e voltar a ter essa gordura. Certo. Mas tem idade para fazer assim, por exemplo, a redução da mama ou colocar o silicone, aumentar? Bom, em relação à mama, tem que ver o seguinte, se a mama está bem desenvolvida, quanto tempo, qual foi a idade que a mulher menstruou, quanto tempo, se a mama ainda continua a crescer, porque o que acontece, se você vai colocar uma prótese de mama e a paciente tem 14, 15 anos e a mama ainda está em desenvolvimento,
Você tanto pode alterar o crescimento dessa mama, como você pode botar um silicone e a mama crescer depois e ficar um tamanho grande, um tamanho exagerado para o corpo da pessoa. E no caso de redução, tem casos que é feito precocemente, porque a mama, por ser tão pesada, está prejudicando a coluna da paciente e por estar rompendo muitas estrias. Então isso vai depender muito da avaliação do profissional, juntamente com a idade que essa menina menstruou, que cresceu a mama, se já está bem desenvolvida, se já parou de crescer. Então, todos esses fatores. Eu tenho algumas perguntas aqui de pessoas anônimas. Eu quero. Farei uma abdominoplastia. Conversando com meu médico, ele disse que não faz utilização de dreno. Isso aumenta muito a chance de seroma? Bom, a técnica utilizada vai depender da experiência do profissional, juntamente com a técnica que ele utiliza. O não colocar dreno, tem várias técnicas que o profissional faz pontos de adesão, então tem uns pontos chamados pontos de Barude, que impedem ou dificultam a formação desse líquido, esse seroma, que nada mais é a formação de um líquido, por isso que tem a drenagem linfática, são esse líquido linfático que vai para esse espaço onde está entre a gordura e a musculatura. Então, como o profissional às vezes faz pontos para aderir essa gordura à musculatura, então não tem espaço para formar esse líquido. Então, tem profissionais que realmente não colocam dreno. Muito bom. Quanto tempo terei que andar curvada após a cirurgia? Bom, isso vai de profissional para profissional e da quantidade de pele retirada. Normalmente é em torno de 15 dias que a pessoa fica encurvada para poder não forçar a cicatriz, não forçar a linha de sutura. Sim, e pode dirigir com 15 dias também? Normalmente é 30 dias que a pessoa pode dirigir. É de profissional para profissional também, mas eu recomendo 30 dias. Tá tranquilo, quer fazer mais alguma pergunta? Então, tem uma amiga minha que ela fez ela colocou silicone. Daí, ela estava conversando com a gente que tem as questões que falam que a operação é somente estética ou que... Eu esqueci o outro termo. Reparadora. Isso, reparadora. E aí, eu queria saber como é que vocês fazem assim para distinguir, porque em um dos casos o plano de saúde dela não cobriu porque considerou somente de forma estética, mas vocês, os médicos levam em conta questão psicológica, alguma coisa assim, ou... Bom, veja só, a questão psicológica normalmente não é avaliada pelo plano de saúde, porque até é uma forma muito subjetiva para dizer se o profissional, se o paciente tem problema psicológico ou não, é uma coisa subjetiva. Em relação aos casos clássicos, são câncer de mama, pessoas que têm que fazer a retirada da mama por motivo de câncer de mama, ou então teve o caso famoso da atriz Angelina Jolie, que teve que retirar a mama porque tinha antecedentes familiares de câncer de mama. E aí, no caso, foi coberto porque tinha que tirar a mama e foi substituído pelo silicone, pela prótese de silicone. Você aconselha a pessoa que tem esses antecedentes, que tem isso aí, já se prevenir tirando? Bom, normalmente eu trabalho de forma conjunta com o mastologista, ele faz a avaliação e normalmente o mastologista faz a retirada da mama quando é necessário. Ele tem um fator genético que tem um exame que faz, certo? Para ver se ela tem uma tendência a desenvolver o câncer. Certo. Então, o que a atriz tinha parentes próximos com câncer de mama e, fora isso, não só o câncer de mama, tem outros históricos de câncer na família. Então, e ela fez o fator genético que deu positivo para desenvolvimento de câncer. Então, ela tinha todas as chances de formar um câncer, então antes que desenvolvesse, foi retirado. Tem outra pergunta. Tenho uma filha de 17 anos, diabética. Ela deseja ser submetida à lipoaspiração no abdômen. Ela corre algum risco? Bom, toda cirurgia, como sabemos, tem algum risco, mas o fato de ser diabética em si
não é um fator contraindicante, que contraindica a cirurgia. O que vai fazer se o exame se ela está controlada, né? Se vai fazer exames, vai passar com um endocrinologista para poder fazer a avaliação e ver se o diabetes está controlado. Estando controlada, não tem problema em fazer a lipoaspiração, certo? Mas precisa uma avaliação conjunta com o endocrinologista e ele vai também ver se a pessoa tem condições de fazer a cirurgia. Fiquei com muita flacidez e muitas estrias em meu abdômen após a gestação. A abdominoplastia resolve meu caso? Bom, a abdominoplastia, a plástica de abdômen, ela retira uma quantidade de pele e reposiciona a musculatura. Pode não resolver totalmente a questão das estrias, porque vai depender da localização onde estejam. Agora, em relação ao excesso de pele, normalmente é retirado, né, juntamente com o reposicionamento da musculatura. Posso perguntar? Me diga uma coisa, doutor. A pessoa tinha um câncer de mama, retirou, só que na hora ela não quis colocar a prótese. E depois ela foi, vamos supor, para o senhor para colocar. A parte da auréola, né? Areola, isso. Ela vai ser refeita ou não? A reconstrução da mama é feita tanto a reconstrução da parte do volume, como a reconstrução da areola, inclusive do mamilo. A gente reconstrói inclusive o mamilo. Então, mas é retirado da outra ou... Tem várias técnicas, aí vai depender do profissional, dependendo do tecido da pessoa, tudo. Mas tem inclusive, o mamilo reconstrói às vezes até do próprio tecido que ficou. A minha curiosidade é porque, assim, eu nunca tinha visto, por isso que eu estou perguntando. Eu achava que seria feita através dessas maquiagens corretivas de definitiva, né? Isso é uma técnica que existe também. Inclusive, é a mesma técnica que utiliza para fazer sobrancelha, só que com a pigmentação diferente. Inclusive, esse tipo de tatuagem é feita até, às vezes, para correção de cicatrizes que ficam hipocrômicas. Então, isso pode ser feito até como uma correção de cicatrizes, essa maquiagem, essa tatuagem. E ainda a gestação, né, que é a causadora de tantos danos, né, ao corpo da mulher. Aí vem aqui, após a gestação, minha barriga ficou quebrada. É fácil corrigir? Bom, veja só, a gente vai depender da avaliação que a paciente tenha. Então, às vezes a pessoa engordou muito durante a gravidez, a gente tem que avaliar o excesso de pele que a pessoa tenha, a separação que a musculatura ficou. Então, a gente tem que avaliar tudo isso para poder estar dando uma definição da conduta e, assim, para também a gente não dar uma expectativa falsa para o paciente pensar que vai tirar tudo, vai tirar todas as estrias e não resolver totalmente. Mas uma pessoa que está assistindo o programa agora, que se interessou, criou coragem, fazer uma cirurgia, ela vai ao seu consultório, por exemplo, faz um orçamento primeiro, você vai olhar o caso dela, vai dar tudo por escrito, o que ela vai pagar, o que ela vai deixar, o que ela vai gastar ou não, para que ela tenha um tempo para se preparar? Sim, a paciente vai ao consultório, então vai ser avaliada por profissional, que ele vai avaliar tanto os exames que são necessários, quanto o orçamento e a época que pode ser feita após a gravidez. E ela paga a consulta, né? Uma consulta normal, para fazer avaliação ou não? A consulta, dependendo do profissional, pode ser pelo plano de saúde ou particular. Certo. Quais os riscos para um paciente com hipertensão arterial ao ser submetido à cirurgia estética? Bom, a hipertensão arterial é um fator de risco para a cirurgia plástica, só que como o diabetes vai ser avaliado pelo cardiologista, vai estar controlado e aí vai dar a avaliação se pode ser feito ou não a cirurgia. Então, na verdade, a gente sempre trabalha com profissionais para poder avaliar os problemas de saúde que estejam presentes. Tenho um bebê de 3 meses. Em quanto tempo poderei me submeter a uma cirurgia, a uma plástica de abdômen? O tempo mínimo necessário são 6 meses, né?
E são alguns fatores que também são determinantes. Se a mulher vai estar amamentando, porque quando a mulher está amamentando, a parte hormonal está alterada também. Então tem que esperar um tempo para poder fazer a cirurgia plástica. Eu quero saber se eu posso amamentar depois da mamoplastia. Bom, vários trabalhos mostraram que o índice de amamentação após a mamoplastia diminui somente em 2%. Então, pode ser feita a mamoplastia e a mulher amamentar da mesma forma. Somente 2% da população que não consegue amamentar após a mamoplastia. Legal. Doutor, uma pessoa que foi curada ou ainda está fazendo tratamento de câncer mamário, pode fazer a reconstrução mamária? Bom, no tratamento é feito muitas vezes de forma imediata. No mesmo momento que vai retirar a mama, já faz a reconstrução. Não sendo feita nesse momento, tem que passar o período de tratamento para depois ser feita a reconstrução. Doutor, sabemos, né, que não somente as mulheres têm a preocupação com o seu corpo físico. Está aqui o psicólogo, né, que vai falar daqui a pouco sobre o culto ao corpo, né? A imagem está tão valorizada, claro que os homens também pensam, né, em melhorar seu físico, seu corpo, e se sentem até envergonhados de ir até o consultório e fazer essa pergunta. Então veio essa pergunta aqui de um pessoal que a gente quer esclarecer para ele. Ele diz assim: sou homem e tenho alguns preconceitos por causa dos meus mamilos, que são grandes. E quero saber também se tem alguma cirurgia para melhorar a espessura e o tamanho do meu pênis. Bom, a cirurgia do mamilo é uma cirurgia relativamente simples, que pode ser feita até com anestesia local. O paciente vai embora logo, não tem problema nenhum. A cirurgia ou procedimentos de aumentar tanto o comprimento como a circunferência do pênis, tem desde produtos que são produtos sintéticos, que é a bioplastia, que pode ser injetado para poder aumentar o diâmetro, como cirurgias, desde uma cirurgia simples, como a lipoaspiração da região pubiana, que as pessoas que têm uma quantidade de gordura na região do pubis, 2 a 3 centímetros pode estar aumentando o tamanho do pênis. E também tem uma cirurgia que tem um ligamento que pode ser soltado também, que também faz alongar em torno de 2 a 4 centímetros do tamanho do pênis. Então tem alguns procedimentos que podem ser feitos para estar aumentando o tamanho do pênis e também sua circunferência. Olha, legal, né? E os homens, né, que estão assistindo, né, tenham coragem de consultar uma pessoa, um médico capacitado, especializado, para tirar suas dúvidas e resolver seus problemas. Porque muitas das vezes fica sofrendo preconceito, muitas das vezes casamentos são desfeitos, né, por causa de um pequeno detalhe, que no consultório, com a conversa com seu médico, pode ser resolvido. Alguém quer fazer mais perguntas? Eu quero. Bom, a gente já conversou aqui nos bastidores que realmente existe a prótese de silicone para colocar na musculatura do homem ou da mulher que faça academia. É isso? Exatamente. Hoje em dia, não existe somente a prótese de mama feminina. Tem a prótese de peitoral do masculina, tem a prótese de panturrilha, tem a prótese da região glútea, tem a prótese de coxa, tem a prótese de braço, tanto de bíceps como de tríceps, que visam estar melhorando o visual dessas pessoas que queiram aumentar essas regiões. Então, aí eu queria saber, se uma pessoa que coloca uma prótese dessa no bíceps e tal, ela pode continuar malhando? Ou... Pode continuar malhando, só vai aguardar o período de repouso para que esteja bem firme a região para poder estar voltando a malhar. Doutor, fica o aspecto natural? O natural vai depender muito do tamanho que é colocado. Como a própria prótese de mama, o aspecto fica mais natural ou artificial, muitas vezes dependendo do tamanho que é colocado e em relação à estrutura da pessoa. Então tudo tem que ser avaliado pelo profissional com
em conjunto com o paciente para saber o que o paciente deseja e se aquilo pode ser feito daquela forma. Muito bem, chegamos ao final do nosso bate-papo. E doutor, como eu não sei se você sabe, é um programa bate-papo, né? O Papo de Mulher, voltado para o público feminino. Então eu quero que o senhor deixe uma palavra de conforto, de acalento para a mulher que está em casa, talvez depressiva, carente de uma palavra de conforto. Então, que não fique desesperada, que procure um profissional para avaliar, que às vezes são coisas que a pessoa tem um trauma muito grande e que podem, de certa forma, facilmente ser resolvidas. Ok, vamos presenteá-los com a cesta do Café Maratá, né? Muito a obrigado. empresa Maratá, ele sempre entrega para nós aqui uma cesta e homenageamos os entrevistados, né? Que você possa degustar. Muito obrigado. Aí. E vamos a um breve intervalo, saboreando o suco Maratá. Voltaremos daqui a pouco com um psicólogo, falando: será que a hipnose, a regressão, pode melhorar sua autoestima? Não saia daí, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco. Estamos de volta com mais Papo de Mulher. Estamos aqui com o Dr. Tiago Araújo. Ele vai falar para nós sobre a autoimagem, o culto ao corpo, a imagem que está sendo valorizada demais. E também sobre a hipnose, a regressão. Será que pode ajudar na autoestima? E aí, doutor? Seja bem-vindo ao Papo de Mulher. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para poder responder todas essas questões das mulheres e que todos têm. É verdade. Doutor, por causa dessa cultura do corpo, que hoje ocupa o lugar da cultura do espírito, os jovens, eles estão angustiados e até mesmo escravizados, né, com receio, angustiados porque não conseguem atingir, né, o que se chama de corpo perfeito. O que é que o senhor pode dizer para nós, esclarecer até para esses jovens? Então, hoje em dia a autoestima está diretamente ligada à imagem corporal, à beleza, e é interessante entender que a autoestima é algo muito mais profundo, que a gente não pode colocar condições para ter amor próprio, a gente precisa se amar independente de qualquer coisa. Então, a gente não consegue uma autoestima alta se a gente colocar, quando eu resolver esse problema, quando eu estiver mais magro, quando eu resolver tal problema, simplesmente isso. Claro que isso ajuda bastante, mas é algo muito mais profundo que a gente precisa aprender. Precisa aprender, né? Não precisa cultuar nessa coisa, ficar louca. Se eu não estiver magra, eu não sou feliz. Se eu não consertar meu nariz, eu não sou feliz. Se eu não mexer no meu seio, na minha panturrilha, né? Eu não vou ser feliz. Então as pessoas levam muito isso. Né? Alguém quer fazer pergunta já? Estão curiosas com a preocupação do culto ao corpo? E responda para nós, doutor. Você acha que Você acha não, que você trabalha com isso. A hipnose e a regressão, ela pode melhorar a autoestima? Com certeza. A hipnose é uma ferramenta que faz com que a gente tenha um acesso àquilo que é mais importante, que é o nosso inconsciente. Então, com a hipnose a gente pode fazer algumas transformações a respeito de como a pessoa pensa de si mesma ou pensa de determinado aspecto de si mesmo, tanto como paliativo, como também como uma busca de uma causa mais profunda para aquilo que faz com que ele tenha uma autoestima baixa. Por exemplo, com a hipnose você pode controlar a autoestima. Então a gente faz alguns exercícios de auto-hipnose que a pessoa pode, como paliativo, controlar a autoestima sempre que está sentindo um sentimento de inferioridade. Mas ao mesmo tempo pode ser feito um trabalho mais profundo, como a regressão, para buscar as causas daquela autoestima baixa, por que ela sempre se sente inferior em determinados momentos. Um caso interessante, por exemplo, de uma menina que estava se arrumando para uma festa de aniversário e o pai tinha bebido e a mãe mostrou a criança para o pai e fez: veja como sua filha está linda. E ele tinha bebido e falou:
essa daí não tem jeito de ficar bonita. Então, ela carregou isso durante a vida adulta e eu acho que em alguns casos precisa, com certeza, para ela se sentir bonita com esse registro aí, com isso mal resolvido dentro dela, fica difícil. Doutor Alcides, o senhor concorda com isso? Você acha que as mulheres, quando vão ao seu consultório procurar para fazer uma cirurgia plástica, elas vão interessadas em melhorar a sua autoestima? Ela tem um vínculo disso assim, se eu não mudar, já chegou alguém para dizer, olha, doutor, se eu não mudar esse nariz, eu não sou feliz, eu preciso mudar o nariz ou o corpo, tirar uma costela, né, do lado. Já chegou alguém assim no seu consultório? Bom, a gente tem no dia a dia, tá tentando diferenciar os problemas físicos dos psíquicos. Então, sempre que for necessário, a gente tem que pedir a avaliação do profissional. Porque tem determinadas pessoas, pacientes, que por melhor que fique bem feita a cirurgia, a pessoa nunca vai estar satisfeita. Porque às vezes não é o físico que esteja incomodando. Então, se você vai operar o físico e não vai mudar um problema que ela tem em casa e vai permanecer. Então, depois de algum tempo, aquilo ali vai transformar numa insatisfação em relação à cirurgia realizada. Então, a gente sempre que possível detectar antes de fazer e procurar estar encaminhando para profissionais para poder fazer o tratamento antes de realizar a cirurgia. Muitas pessoas buscam a cirurgia plástica, que com certeza para a maioria dos casos é muito importante, mas algumas pessoas querem resolver a vida com a cirurgia plástica, né? E aí acha que todo aquele problema que ela carrega está ligado àquele defeito, àquela gordurinha mais, e depois da cirurgia percebe que o problema não foi resolvido, né? Não mudou, então o problema está mais profundo ali, precisa se buscar um problema psíquico. Eu conheço muitas assim, que tem o corpo perfeito, mas ela sempre acha que vai precisar de uma cirurgia plástica. E a cirurgia já fez tudo. Ela não precisa mais da cirurgia, mas ela não entendeu que ela tem que ser tratada. Porque ela não está satisfeita com ela mesma. E quantas ali no meu salão eu já cheguei e disse, você tem que olhar para o espelho e dizer, eu me amo, você tem que se amar primeiro para tentar resolver esse problema. Mas ela é sempre uma insatisfação. Então, a autoestima, as pessoas precisam entender que não é o amor que você espera das pessoas que você vai ter, o amor que você tem por você mesmo, que as pessoas vão ter por você, o cuidado que você tem por você mesmo, a admiração que você tem por si mesmo é que as pessoas vão acabar tendo por você. Doutor, eu assisti num programa o caso de uma menina que sofreu abuso sexual quando era criança de alguém da própria família dela, ela não citou quem era, alguém próximo, e que ela afirma, hoje em dia ela maior, ela é obesa, e ela afirma que a causa dela ter engordar assim, de forma enorme, tem sido esse abuso. Pela técnica da regressão, ela tem como ter certeza disso? Ou... A intenção não é ter certeza se essa é a causa da obesidade, mas de tratar. A gente, quando faz a regressão, a gente traz aquela memória que está com aquela carga emocional negativa e a gente tem a oportunidade de resolver, de colocar para fora, como um desabafo da alma, daquilo que muitas vezes está esquecido. Então, talvez ela tenha engordado, não podemos generalizar, mas vamos supor que no caso dela, ela engordou para poder se esconder por detrás da gordura, porque o fato de seduzir sexualmente para ela não trouxe uma boa lembrança, uma boa... talvez ela emoção, tenha jogado isso para o corpo, né? Que o corpo bonito, né, chama atenção, aquela coisa, e ela quis se esconder esse corpo. Então, ouvindo... Você quer perguntar? Pode perguntar. Tem algum risco de ficar preso no passado nessa técnica de regressão? Isso. Não, porque a gente não vai para o passado, a gente apenas vai em um estado de transe, que é um estado de relaxamento profundo, trazer as lembranças, os registros que estão ali na nossa mente. É como você não voltar de um sonho, não existe uma pessoa que não voltou de um sonho, apenas se a pessoa está num estado de transe, ou ela vai dormir fisiologicamente, o sono normal, ou ela vai acordar naturalmente. Então,
ouvindo também a explicação do Dr. Alcides aqui. Então é aconselhável, você acha que seja aconselhável a essas pessoas, né, que têm tendência a fazer até o exagero da plástica, né, que ela visite um profissional, um psicólogo habilitado para fazer esse tratamento, para verificar se realmente aquilo que ela está querendo mudar no corpo dela é simplesmente para melhorar a sua estética ou se é algum problema psíquico? Isso, então ela tem que procurar avaliar onde realmente está o problema, se o problema está realmente na estética ou se está com um problema mais psíquico, ou seja, se a autoestima realmente está abalada por conta daquela parte do corpo ou por obesidade, etc., ou ela já tem uma tendência a sentir a inferioridade, a sentir a insegurança, a sentir a rejeição, né? Então, é importante para que seja feito exatamente o que vai dar aquele resultado que ela espera. Eu vou fugir um pouco desse assunto. Quanto você falou muito do amor que a pessoa tem a si próprio, o narcisista, ele é comparado a uma pessoa... Porque, assim, eu tenho o narcisista, a minha ideia, eu posso estar até errada. Como ele se ama muito e pessoas até que se aproximam dele, que for, assim, comparado a ele, em questão de beleza, ele quer afastar, que é para ele estar em primeiro lugar. Sim. Concorda? Uma pessoa, assim, precisa de um tratamento ou não? Vai depender do nível e se aquilo está incomodando, está atrapalhando a vida dele. Então, talvez o narcisista... Dele e das pessoas, né? Dele e das pessoas. Normalmente é quando atrapalha a vida dele que ele vai procurar ajuda. Então, talvez o narcisista tenha esse comportamento para mascarar uma autoestima um pouco mais inferior, um sentimento de inferioridade que está mais escondido. Então, ele precisa dessa sensação de como uma contra-reação a algo que talvez não esteja tão bem lá dentro dele. Talvez aí o fato de, quando criança, por exemplo, né, as pessoas, principalmente as mães, né, que falam palavra para os filhos que não tem noção do que está causando, né? Exatamente. E aquilo fica registrado, né? E quando ele cresce, então ele busca, né, outro meio de aparecer, outro meio de dizer, eu não era bom nos estudos, mas eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou isso. Aí carrega isso, coloca a beleza em primeiro lugar e passa a cultuar, né, essa beleza, esse corpo, valorizar, como disse aqui no início, né, valorizar mais o corpo do que o espírito. Principalmente se na beleza é onde ele se sente mais valorizado, então com certeza ele vai cultuar isso muito mais. Doutor, as palavras que o bebê tem capacidade de assimilar algumas coisas e guardar na memória e levar como um trauma? Ou... Eu tenho um colega meu que trabalha com regressão e ele, com a regressão, ele percebeu que a maioria dos nossos traumas, muitos dos nossos traumas acontecem logo que a gente nasce. Então ele criou uma técnica de conversar com o bebê para, já que ali se existem vários traumas negativos, então passar para ele sensações positivas, frases positivas, que ele vai ser vencedor, que ele vai ser inteligente, que ele vai ser feliz. Então, com certeza, até na gestação, o bebê já consegue perceber muita coisa da mãe, já consegue perceber muita coisa ao redor. E por que essa técnica, né? Eu já trouxe outro psicoterapeuta aqui, né? Holístico, não é isso? Ele já falou também. Por que é tão pouco divulgado a hipnose e a regressão? A hipnose, ela sofreu uma imagem voltada não para o lado clínico, para o lado do show de mágica, show de ilusionismo. E hoje, inclusive, os hipnólogos de palco hoje já colocam de uma forma diferente, colocando que, além de fazer a demonstração da hipnose, demonstra o quanto que a hipnose pode ser útil na nossa vida. Ou seja, se a gente consegue comer uma cebola como se fosse maçã, se a gente consegue fazer anestesia apenas com a hipnose, imagine o que a gente não pode fazer. Imagine o poder que a gente tem dentro de nós mesmos, que a gente não sabe utilizar. E a hipnose é apenas uma ferramenta que dá a oportunidade de a gente ter o acesso a esse poder mental. Eu tenho mais duas perguntas. Primeiro, o que é tricotilomania?
E a segunda, se existe algum tipo de tratamento na hipnose para quem é tricotilomaníaco. Então, é uma compulsão em arrancar os pelos, e que normalmente uma compulsão é por ter uma ansiedade por detrás, como todas as compulsões, uma válvula de escape para aquilo, para a ansiedade. Então, normalmente as pessoas sentem prazer ao arrancar os pelos e aquilo alivia a tensão. Então, a hipnose com certeza vai atuar na mudança desse comportamento. E também com um tratamento mais profundo com a psicoterapia, junto com a hipnose com a psicoterapia para buscar as causas da ansiedade, por que a pessoa está apresentando essa ansiedade, quais são os fatores que estão desencadeando esse comportamento. O doutor seria capaz de se submeter ao tratamento com hipnose? Não tenho nenhum preconceito contra a hipnose. Não. Eu acho que é uma arma que o profissional tem. Eu acho que assim, tudo depende da prática que o profissional tenha. Então na psicologia tem várias vertentes, vários tipos de tratamento. E se eu for para um profissional que faça esse tipo de tratamento, eu não teria nenhuma contraindicação ou impedimento de realizar. Muito bem, né? Então, está vendo aí quem tem aí coragem de ser hipnotizada? Tem? Olha, então, né? Dá para fazer assim? Podemos fazer. Eu acredito que assim, hoje eu estou bem melhor, bem mesmo. Mas eu tinha uma tristeza, assim, iniciou na época da minha adolescência, que eu tinha mania muito de ficar em quarto, lugares escuros, eu queria estar sozinha, eu não gostava de data de aniversário, eu não gostava de dia de domingo, era coisas assim que eu ficava muito angustiada e chorava muito. E eu acredito que hoje eu já entendo de uma outra forma, que eu casei, meu marido é psicanalista, e ele me explicou algumas partes, que eu acredito que isso foi coisas que me aconteceu na minha infância, ou talvez até quando eu era bebê, ou talvez até na barriga da minha mãe, né? E hoje, assim, eu já tô mais velha, já passou mais. Hoje, pra mim, o domingo é maravilhoso. Claro, hoje eu adoro o Dia das Mães. Hoje eu adoro o meu aniversário. Então, acredito que já tô bem liberada para isso, né? Mas, assim, como eu passei por essa fase, eu acho que existe ainda muitas pessoas e adolescentes, porque eu acredito que a fase do adolescente é a fase que aflora isso, né? Ou é impressão minha? Vai depender de cada caso. Então, muitas pessoas ficam sem entender por que sente aquilo, não tem uma explicação consciente. Então, muitas vezes luta para conseguir uma coisa e tem algo mais forte, uma força contrária mais forte e acaba desistindo e não entende por que sente certas emoções. Mas elas precisam entender que existe dentro da gente um inconsciente que tem alguns registros que não são positivos, que atua com mais força do que o nosso pensamento consciente. Então a gente precisa ter uma busca maior pelo autoconhecimento, uma busca pelo o que é que está causando certos comportamentos, certos obstáculos na nossa vida que a gente pode sim resolver. As pessoas precisam saber que isso tem solução e cada vez mais é mais fácil resolver questões quando a pessoa quer resolver. Então, vamos fazer uma demonstração pequena da hipnose, só para vocês sentirem como é que tem um poder dentro da gente que a gente normalmente não tem consciência disso. Então, eu quero que vocês juntem as mãos. Precisa tirar anel ou não? Não precisa. Junte a mão, coloca o pé bem posicionado no chão, isso. Olhando para a mão, gira a mão para frente. Estica bem o braço. Olha para o dedo do meio e eu vou contar de 1 até 10 e suas mãos vão ficar totalmente coladas. Ok? Estica bem o braço. De todo mundo? Todo mundo. 1, todo mundo com a mão colada. 2, estica bem o braço. 3, olhando bem para o centro, estica bem o braço. 4, cada vez mais colada. 5, em 10 suas mãos ficam totalmente coladas. 6, bem colada.
7, cada vez mais colada, 8, totalmente colada, 9, 10. Tenta soltar e não consegue. Tenta e não consegue. Tenta soltar e não consegue. Quem está com a mão colada, levanta para cima. Tá sentindo a mão colada? Mônica está sendo hipnotizada. As mãos ficaram grudadas. Isso é uma demonstração do que é a hipnose. O que pode acontecer com você na hipnose. O doutor vai fazer com a Mônica como é a técnica, vai dar uma pequena demonstração de como controlar a autoestima, é isso? Como controlar a autoestima. Então, da mesma forma que você pode controlar a ansiedade, pode controlar a dor, então você pode também controlar a autoestima. Claro que é mais interessante buscar as causas daquilo que está atrapalhando a sua autoestima, mas isso é uma forma de demonstrar como o inconsciente tem um papel fundamental na nossa vida. Então, vamos imaginar um relógio de 0 a 10. Em 10 você está com a autoestima lá em cima, em 0 você está sentindo uma pessoa com um sentimento de inferioridade muito grande, de um modo geral. Só para demonstração. Imaginou esse reloginho? Em 10 você está sentindo como naquele dia que você estava se sentindo a melhor de todas, a poderosa. Pegou essa referência? Então tá ok. Segurei. Procedimento de como melhorar sua autoestima. Estamos todos tensos. Tudo bem, Mônica? Tá se sentindo bem? Então, tá visualizando o reloginho imaginário? Que número tá marcando? Pode olhar para o relógio. Que número tá marcando? 8. Então, coloque o ponteiro em 0. Tá em 0? Como é que você está se sentindo agora? Triste. Então vamos supor que a pessoa tem a tendência a sentir assim, que não é o seu caso, que estava em 8. Então ela pode, com a auto-hipnose nesse caso, colocar a autoestima lá em cima. Coloque o ponteiro agora em 10. Como é que você está se sentindo agora? Bem. Como é que está a sua autoestima? 10. Então, isso é a técnica da auto-hipnose que ela pode, a partir de hoje, ela pode estar sempre usando, pode estar sempre fazendo. Vai para uma festa, ela quer sentir melhor por algum motivo, não está se sentindo bem, pode elevar a autoestima. Mesma? Ela mesma, com a auto-hipnose. Com esse reloginho que agora faz parte da vida dela. Olha só, interessantíssimo ali. Gostei muito disso aí. Então a gente pode fazer isso para controle da dor, pode fazer isso para controle da ansiedade. E nesse estado de transe que ela estava aqui, a gente pode buscar as causas dos problemas, o que é que leva uma pessoa a não estar se sentindo feliz com ela mesma, que não está se amando, que faz se sentir uma inferioridade que não é verdadeira. O que aconteceu aqui foi uma pequena demonstração do que é a hipnose, os benefícios que você pode ter, né? Vai passar aí no vídeo o telefone do Dr. Tiago, né? Se você se interessou e quer fazer uma consulta, pode ligar e procurá-lo. Tem alguma clínica que se atende ou é um consultório, alguma coisa? Eu atendo aqui no consultório. Tem um site também, www.tiagoaraújo.com.br, que tem todas as informações sobre o meu trabalho. Pronto, doutor. Como você sabe, né, percebeu, aqui é o programa Papo de Mulher, programa voltado ao público feminino. E eu gostaria, né, diante dessa tremenda demonstração aí, que o senhor deixasse uma palavra de conforto, uma palavra de acalento para uma mulher que está em casa depressiva, talvez precisando, né,
passar por um processo desse? Então, muitas vezes a gente está com depressão, está com algum sentimento negativo, não sabe por quê. Então a gente tem onde encontrar, a gente tem como buscar, a gente tem como resolver. Então não fique em casa com depressão, procure alguma ajuda, que sempre tem algo que pode te ajudar. Seja a cirurgia plástica ou a hipnose, seu caso tem solução. Com certeza. Então vamos presenteá-lo com a cesta, né, dos produtos Maratá, né, nosso parceiro. Obrigado. Sempre entrega aqui aos entrevistados uma cesta do produto Maratá. Muito Quero obrigado. agradecer aqui sua presença, né, agradecer essa demonstração, foi de grande valia para nós e eu tenho certeza que o povo de casa também gostou, né? E você, não saia daí, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui agora com Mônica Romero no quadro Cabelos e Cia, que vai responder algumas perguntas, não é isso, Mônica? Já que você já foi hipnotizada, já está bem, já está com ponteiro em 10. Então responda para nós. Tenho um cabelo crespo, mas não tenho condição de estar todos os dias no salão. Como faço para que meus cabelos fiquem modelados? Então, você vai lavar o cabelo, vai hidratar. Lembra do antigo bob que o pessoal usava, que hoje foi para escanteio? Então, se você quiser ele modelado, você vai colocar uns bobzinhos, bate o secador no cabelo. Quando você tirar, ele vai estar modelado. Aí você vai dizer, mas ele está armado demais. Tirou, você viu que ele está armado demais, você bate o secador de novo, que ele vai dar uma caidinha. Só que não adianta você fazer isso só um dia. Não adianta você dormir e achar que vai acordar bela. Você tem que ter uma autoestima para acordar bela, claro, mas seu cabelo precisa estar arrumado. Isso. Aí o que vai acontecer? Eu vou dormir. Mas eu vou dormir de bob do lado do meu marido. É chato. Mas se você quiser acordar bela, tem que dormir de bob. Tem que dormir feia. Tem que dormir feia. O marido mata. Tem que hipnotizar, né? Só que assim... Aí tem que hipnotizar Aí, o marido, nesse caso. Tá bom, vamos dar um jeitinho pra não dormir feia. Acordou de manhã, antes de tomar seu banho, dá uma enroladinha no bob, bate o secador no cabelo. O choque térmico entre o quente e o frio vai fazer o cacho. Aí fez o cacho, aí você solta e sai pro seu trabalho bonito. Muito bem. A segunda pergunta. Tenho cabelo crespo. Usei relaxamento de guanidina e fiz uma progressiva. Meu cabelo está duro e quebradiço. O que faço? Tenho como tratar em casa? Então, você vai fazer duas coisas. Uma das coisas é um produto importado, que se chama óleo de argan da Marrocanoli. Você só vai encontrar ele pela internet. Você vai colocar lá no Google óleo de argan Marrocanoli e vai olhar onde vende. E o outro produto é uma receita caseira. Você vai pegar uma palma de babosa, tirar a casca dela, coloca no liquidificador, comprar um frasquinho de óleo de rícino. Vende na farmácia, coloca ele dentro e coloca 5 colheres de hidratação, não importa qual seja. Bate, aquele pote de creme você vai conservar dentro da geladeira, ele tem que manter gelado. Pronto, uma vez por semana você vai colocar essa hidratação, passa 20 minutos com ela, enxágua, aí você vai e aplica o óleo de Marrocanoli. Isso vai tratar o seu cabelo e vai fazer com que volte ao normal. Agora uma pergunta minha, então vai ficar um cheiro mal? Não. Não? Não dá bem, né? Não fica. Porque aí o marido ia ficar mais contrariado Não que vai. o Bob. Mônica, sou morena clara, mas pintei meus cabelos por 2 anos de preto. Gostaria de ficar loira, posso? Tananana. Não pode. Bom, Não isso pode? Escute só, isso depende do profissional, né? No caso, você vai ter que ir para um salão para ser feito um teste de mecha. A maioria dos cabelos que são pintados de preto, a tendência é ficar vermelho e não loiro. Eu me surpreendi com o cabelo essa semana que a gente pegou, ela pintava o cabelo de preto, parou de pintar, a gente fez o teste de mecha, o cabelo ficou cobre. E aí eu disse, você não vai conseguir umas luzes loira, clara, só vai conseguir uma meia mel puxada por cobre. Ela foi fazer as luzes. No dia que ela foi fazer as luzes, o cabelo ficou loiro. Olha só. Tem explicação? Sorte Não. dela. Mas isso tudo a gente tem que fazer um teste de mecha para saber se o cabelo está com uma boa elasticidade, se ele está poroso, se ele não está, se ele vai conseguir aguentar.
O maior vezes de casos que acontece é que o cabelo pintado de preto, ele não consegue ficar loiro de uma vez só. Tem que ser aos poucos para conseguir, né? O maior exemplo é o meu, ele era vermelho, e vermelho usando pigmentação de 15 em 15. E hoje eu consegui ficar loira. Muito bem, chegamos ao final, né, do nosso Papo de Mulher. Eu quero agradecer a presença de Mônica, a presença do Dr. Alcide, a presença do Dr. Tiago e também a presença dessas lindas meninas, Karen, né? Karen Romero também e a Paula Fernanda, né? E quero agradecer a Marcos Rafu, que fez esse penteado hoje. Por sinal, está bonito, né, gente? Pode pegar aí atrás, né? Eu disse para ele, quem foi rei nunca perde a majestade, né? Então, Marcos Rafu está lá na Rua da Frente. Procure o salão que ele está com uma promoção excelente para você. Quero agradecer também aqui ao Hotel Riverside, onde nós gravamos aqui o programa, como ao Maratá, né? Os produtos Maratá. Se você ainda não saboreou o café Maratá, você não sabe o que está perdendo, tá? Então experimente o café Maratá. E você, obrigado pela sua audiência e espero que na próxima semana eu possa contar com a sua audiência, certo? Fique aí, fique conosco, que Deus nos ajude, Deus nos proteja e dê uma ótima semana para vocês e até o próximo programa, se assim Deus permitir.